Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa quarta aula dessa semana especial. Hoje a gente vai falar sobre grupos de comportamento alimentar. E se você nunca pensou em trabalhar com grupos, hoje você tem uma oportunidade enorme de ver essa área da psicologia que é muito pouco explorada. Não dá nem para a gente dizer que é negligenciada, mas é muito pouco explorada. Assim como outras áreas, né, que a gente já conversou durante essa semana, porque a faculdade, pós-graduações acabam focando só no atendimento um a um. Mas hoje você vai entender por que você deveria contemplar ter mais este serviço no seu portfólio profissional e por que que é tão importante para as pessoas que te procuram que você pense nesse serviço. Tá ok? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, hoje a nossa aula é sobre grupos de comportamento alimentar, do atendimento individual a uma agenda lucrativa. O que que você precisa saber sobre grupos de comportamento alimentar? Por que que a gente já trouxe essa chamada da agenda lucrativa? Porque a gente tem vários problemas que vocês enfrentam em relação a ter uma agenda que não dá o lucro que vocês gostariam, que vocês se sentem desvalorizados e tudo mais. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, né? Então, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Talita, sou psicóloga e trabalho já com comportamento alimentar desde 2005, sendo que desde 2001 eu estudo essa área e dou cursos, né? Meus cursos, dou aula em faculdade, pós-graduações já há muitos anos também, desde 2006, 2007, né? Então já faz algum tempinho, tá? Então, como a gente comentou no início, a gente está tendo uma semana especial em comemoração ao meu aniversário, que vai acontecer na semana que vem, na segunda-feira. E a gente já fez uma série de aulas. Na segunda-feira, a gente falou a respeito de psicologia bariátrica e psicologia da obesidade, por que que esse é o nicho mais promissor e ainda pouco explorado para os psicólogos. Na terça, a gente falou sobre compulsão alimentar, né? Por que que essa é uma das maiores demandas aí no nosso consultório. Desmistificamos muitas coisas erradas que se fala e se pensa sobre a compulsão alimentar. Ontem falamos a respeito do Mindful Eating, porque que ele é um caminho muito viável para ter uma vida sem dieta, sem compulsão, sem culpa, né? Então, por que que a gente deveria pensar em trabalhar dentro dessa abordagem? Hoje a gente vai falar sobre grupos, né? Então, como que você pode aumentar o seu faturamento no consultório, ajudar mais pessoas através de grupos de comportamento alimentar. No domingo, a gente vai explorar esse novo mercado para vocês, psicólogos, ou se a gente tem nutricionistas aqui também. Quais são os novos serviços que vocês podem oferecer quando vocês estão trabalhando aí nesse guarda-chuva do comportamento alimentar? E vou também apresentar a vocês todos os detalhes dessa oferta imperdível que a gente preparou para vocês e que as inscrições vão abrir somente na segunda-feira e vão fechar na segunda-feira. Então, segunda-feira, durante algumas horas vocês vão ter a oportunidade de aproveitar essa oferta, né? Além da gente ter poucas horas de abertura de possibilidade de matrícula, são poucas vagas também, tá? Então, assim que esgotam as vagas, a gente fecha essa oportunidade. E então, o que que é importante a gente pensar? Quem de vocês, contem para mim no chat, gostaria de se sentir mais valorizado no seu trabalho? Né? Quantas vezes a gente, enquanto psicólogo, sente que, puxa, que as pessoas não dão valor ao nosso trabalho, que os colegas de profissão da área da saúde não valorizam o nosso trabalho, não entendem como funciona o nosso trabalho, que às vezes o próprio paciente não valoriza o nosso trabalho, né? Ainda mais com várias ondas que a gente já passou. Poxa, é influencer dando uma de psicólogo, de terapeuta, é um monte de formação aí aleatória em terapias, né? Substituindo muitos psicólogos que estudam realmente a fundo a psique humana, padrões de comportamento, vão estudar durante anos, né? Abordagens, vão estudar patologias específicas e tudo. E agora, com a onda das inteligências artificiais, muitas pessoas falando que vão substituir os psicólogos e tal, né? Então, poxa, muitas vezes a gente se sente desvalorizado por N motivos.
E às vezes é ali naquele um a um. Às vezes você está ali ralando com o paciente durante meses, aí vem o paciente, nossa, graças a Deus que não sei o que deu certo, né? Agradeça a Deus, mas não, você está aqui ralando toda semana comigo, a gente está trabalhando nisso, né? Ou então alguém dá um conselho e aí, nossa, de repente as coisas fazem sentido. Não, né? A gente está aqui há 2 anos trabalhando esse negócio, né? Então, quantas vezes a gente não sente o nosso trabalho desvalorizado? Quantos de vocês aqui gostariam de trabalhar menos e ganhar mais? Eu sei que aqui a gente pode ter pessoas que estão em diversos momentos profissionais e atuando de diversas maneiras. Então, eu sei que a gente pode ter pessoas que estão com uma agenda mega vazia, esperando os pacientes virem bater na porta e falar que querem fazer terapia com você. E eu sei que a gente pode ter pessoas aqui que estão com a sua agenda abarrotada, mas abarrotada de pacientes que vêm de planos de saúde, em que você ganha muito pouco, né? Então, se você quer trabalhar menos, ou se você quer ter uma agenda de trabalho reduzida, mas ter um faturamento legal, essa conversa aqui é com você hoje, né? E já te adianto que é possível sim a gente ter uma agenda reduzida, especialmente, né? A maioria das pessoas que estão aqui são mulheres e grande parte dos meus alunos, da minha audiência que vem em eventos gratuitos, assim como vocês estão, são mães. Então eu sei que muitas pessoas aqui desejam acompanhar os seus filhos na escola, poder levar na natação, poder ter um período que a criança está em casa poder ficar com a criança, brincar, acompanhar o seu desenvolvimento. Para quem não tem filhos, com certeza vocês também querem ter liberdade na sua agenda de fazer as coisas do seu jeito, né? Muitas pessoas, inclusive, escolheram trabalhar na clínica porque queriam ter essa liberdade. Mas de repente, quando a gente se dá conta, às vezes você está presa nos horários que as pessoas determinam para você que você deve trabalhar, né? Então, apesar de a gente ter que ter uma flexibilidade para atender as pessoas no horário que é conveniente para elas, quando dá e tudo, você também tem que entender que você pode viver da psicologia nos seus próprios termos e fazer a agenda do jeito que você acha conveniente para você, do jeito que você quer. Tá? Se, por exemplo, você é uma pessoa que acorda super mal-humorada, que não gosta de acordar cedo, para que você vai atender paciente às 7 horas da manhã? Né? Porque às vezes você nem mesmo vai ter um ânimo, uma capacidade mesmo de separar as coisas e atender a pessoa com ética, com profissionalismo, né? Vai estar ali meio rabugento, atendimento às vezes não é nem tão bom, sabe? Então a gente tem que parar para pensar nessas coisas. Se você nunca quis atender no sábado e de repente você tem que atender um mundaréu de gente no sábado que trabalham, que estudam durante a semana e você se vê presa, não podendo curtir o final de semana do jeito que gostaria, tá? Eu sei que muitas pessoas estão pensando assim, ai, Thali, mas também tem uma coisa que é vida adulta, né? Seja bem-vindo. Concordo plenamente, super concordo, porque a gente não é criança mimada para fazer só o que quer, né? Então, a gente, adulto, tem que se submeter a algumas coisas e tudo, mas existem possibilidades de você viver da psicologia nos seus próprios termos, sim, tá? Se você gostaria de ter, quem aqui que gostaria de ter previsibilidade financeira? Gente, me contem aqui no chat. Ter previsibilidade financeira é uma coisa que você deseja? É uma coisa que te incomoda hoje? Porque eu sei que isso incomoda muitas pessoas. Muitos psicólogos falam: puxa vida, essa vida de autônomo não é tão fácil, né? Não é tão simples quanto eu pensava, porque tem muita oscilação no consultório. E tem mesmo. Quem aqui está baqueado agora em julho por causa de férias escolares, ou então dezembro, a galera diz que vem para terapia, mas quando você vê, começam a desmarcar, desmarcar, desmarcar. Diz que vem durante Natal e Ano Novo e desmarcam tudo, tá? Quem gostaria de se livrar de planos de saúde que pagam muito pouco e exigem muito? A maioria dos planos de saúde são assim, né? Pagam pouco e exigem demais. Existem planos que a gente pode trabalhar com mais estratégia, com mais inteligência e faturar legal com eles? Sim, existe. Eu ia falar paciente, eu tenho aluna mentorada que ela atende basicamente planos de saúde e que ela tem um faturamento de 15 a 20 mil mensais. Pois é, todo mês 15 a 20 mil reais, atendendo muitos planos de saúde. Então, tem como a gente ter uma maneira estratégica de lidar com planos de saúde para que possa ter um rendimento legal, tá?
Então, é sobre essas questões que a gente vai conversar hoje. E tudo isso que você deseja, se sentir mais valorizada, trabalhar menos e ganhar mais, ter uma previsibilidade financeira, fazer sua agenda, ter essa liberdade de viver da psicologia, porque afinal de contas, a psicologia não é um hobby, né, gente? Eu sei que vocês, assim como eu, escutaram de muitos profissionais professores da faculdade que a clínica é um hobby, que a gente tem que ter um outro trabalho que pague as contas. Mas, gente, isso é um absurdo, sabe? Ainda mais numa época em que as pessoas já estão valorizando muito mais a psicoterapia. Eu sei que existe ainda muito estigma, e desculpa, gente, eu vou ser bem franca com vocês. Eu acho que a grande culpa desse estigma, das pessoas não entenderem como funciona o nosso trabalho, etc., é nossa, né? Pare para pensar você. Quantas vezes ao longo dessa semana você contou para alguém, você explicou para alguém como funciona o seu trabalho, como funciona um serviço específico, tá? Então, essa responsabilidade é nossa. E à medida em que a gente fala mais sobre o nosso trabalho, sobre isso com orgulho, você começa a entender que você não está forçando venda dos seus serviços, você está levando alívio para as pessoas. Você está mostrando para pessoas que vão passar a sua mensagem adiante que comportamento alimentar faz as pessoas sofrerem, que existem diversas disfunções em relação ao comportamento alimentar, que obesidade não é sem vergonhice, é uma doença, e que existe um tratamento que funciona muito bem, obrigado, sabe? Então, as coisas começam a mudar a partir do momento em que a gente muda, tá? Mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você tenha medo das críticas. E hoje vocês vão ver isso através de grupos de comportamento alimentar. E aí no domingo a gente vai trabalhar muito mais outros serviços, que eu tenho certeza que eu vou apresentar serviços que vocês nunca pensaram sobre. Bom, qual é a realidade do atendimento individual? Para que vocês possam entender e para que grupos façam sentido na cabeça de vocês. Eu tenho certeza que vocês já escutaram muito disso aqui, porque é o que eu já escutei diversas vezes, é o que os meus alunos escutam, é o que a maioria dos psicólogos escuta, né? Ai, puxa vida, eu gostei do teu trabalho, achei incrível, eu gostaria muito de fazer terapia com você, mas infelizmente o seu trabalho é muito caro para mim, tá? Essa é a realidade, gente. A realidade da maioria dos brasileiros, ela é ignorada pelas faculdades de psicologia. E pior, não só é ignorada, como é estigmatizada. Os professores falam pra gente que é o quê? Ah, esse paciente não quer pagar, é falta de comprometimento com o tratamento. Gente, para pensar. Uma sessão de terapia, 200, R$ 250, que vai comprometer ali 800, R$ 1.000 do do salário, que é para sustentar uma família inteira, e que mais de 90% da população brasileira não ganha nem R$ 3.000 no mês, como é que vai tirar R$ 1.000 do mês para poder pagar terapia? Não tem lógica? Ai, nossa, tá, vamos falar de um ótimo salário no Brasil, R$ 5.000. Vai tirar R$ 1.000 de R$ 5.000, ou seja, 20% para pagar terapia, um único tratamento? Percebe como não tem lógica? E aí, quando você começa a entender isso, cara, não é acessível para a maioria. É realmente um tratamento elitizado e tudo, né? Não é esse elitizado nesse sentido de glamorizar a psicoterapia, não, é no sentido financeiro mesmo, real, total, tá? Então aí a gente começa a entender que, puxa, a gente pode dar alternativas de tratamento para as pessoas que nos procuram, porque se você pensa no ser humano, se o ser humano está em primeiro lugar para você, eu tenho certeza que você se sente mal, assim como eu sempre me senti muito mal quando eu só tinha a psicoterapia individual para oferecer, sabe? E que daí para eu não me responsabilizar, olha só que engraçado, né? A gente aprende que a culpa é do outro, que a culpa é da pessoa que nos procura, que ela não quer se comprometer com o tratamento e ela tá jogando ali a desculpa no pagamento que ela não pode pagar, né? A gente está o tempo inteiro ouvindo dos professores durante a faculdade que quando a gente atende gratuito, quando a gente atende por um baixo valor, a pessoa não valoriza e ela não engaja no tratamento. Gente, sério, isso é uma das piores balelas que eu já escutei na faculdade, né? Então, veja só, a gente aprende a passar a responsabilidade para as mãos do outro, a culpar o outro pelo, pela impossibilidade do tratamento, mas a gente não para observar.
qual é o nosso nível de responsabilidade em ter um único serviço à disposição, entende? Entende? Então, não faz sentido a gente só ter um único serviço no nosso portfólio profissional, tá? Então, veja só, trabalhar só com psicoterapia individual é a única possibilidade que foi ensinada na tua graduação, em pós-graduação. Você já fez, eu sei que quem está aqui, que já é formado há alguns anos, já fez no mínimo uma pós-graduação. Eu sei disso, é padrão dos meus alunos, são extremamente estudiosos. E nenhuma faculdade nem pós-graduação te mostrou essa realidade, né? É caro para o paciente, sim, e o pior de tudo, é o único serviço que você tem no seu portfólio. Tem algumas questões aqui que você não tem controle sobre. Você não vai mudar a graduação, você não vai mudar a pós-graduação, você não vai mudar a condição financeira dos seus pacientes, mas você pode mudar, sim, o seu portfólio profissional. E você pode ter outros serviços a oferecer que caibam no bolso das pessoas, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram perguntas, né, do tipo: você consegue me dar desconto? Puxa vida, ai, 150 é muito caro para mim. Será que você pode fazer por menos? Você faz atendimento social, né? Porque muitas pessoas já têm essa sacada. Opa, tem gente que faz valor social que é 50, 80 reais a sessão. Então tá ótimo, aí eu consigo pagar. Aí eu pago em 4 sessões aquilo que eu poderia pagar em uma sessão, né? Então de 50, eu gasto só 200 reais no mês. Talvez isso seja viável para você, talvez caiba na sua agenda ter atendimentos sociais. Eu não sou contra, tá? Eu sei que muitos profissionais falam, ai, não pode ter, não pode cobrar menos, não. Não, eu não sou nem um pouco contra, justamente porque eu tenho noção dessa realidade dos brasileiros, tá? Tanto que eu ensino os meus alunos, decida, você quer atender social ou não? É uma decisão pessoal, não tem certo nem errado. Escolheu sim? Ok, então você tem que ver quantos horários na sua agenda os atendimentos você pode comportar, pode suportar de atendimentos sociais. Além disso, outra balela que a gente escuta na faculdade é: você tem que ter o seu preço fixo. Ah, se a pessoa não pode pagar, é falta de comprometimento também com o tratamento. Gente, é o mesmo problema que eu ensino para os meus alunos? Trabalhe com uma faixa de valor. Tem ali o seu valor máximo, mas entenda qual é o valor mínimo que você pode cobrar. Ai, Thali, mas sempre que eu falar para a pessoa que eu cobro tanto ou tanto, a pessoa vai sempre escolher o valor menor. Não. Existe uma maneira de você apresentar o preço do seu trabalho que a pessoa não vai desvalorizar, tá? A maioria não vai, né? A gente não pode generalizar, porque tem pessoas que sim vão desvalorizar, mas que é uma pessoa que pode te pagar 500 reais a sessão, que você vai se sentir mega desvalorizada do mesmo jeito, porque esse é o caráter da pessoa, a essência da pessoa. Mas te garanto, nesses 20 anos de clínica, e desde que eu comecei a praticar a faixa de valor, porque eu fazia muita besteira no início, assim como vocês fazem também, ou já fizeram, eu não trabalhava com faixa de valor, porque eu tinha professores em quem eu confiava que falavam: você tem que cobrar tanto. Se a pessoa não pode pagar, é ela que tem que pedir desconto. Tá, e às vezes a pessoa tem um déficit de habilidades sociais, ela vai te pedir desconto, claro, faz todo sentido, né? Então, gente, para, sabe? A gente tem que mudar muita coisa. A psicologia tem que evoluir e muito ainda. Joia? Ou então, ai, puxa, eu gostei do teu trabalho, mas você tem uma pessoa mais barata para me indicar que trabalhe como você? Putz, isso é uma facada no coração, né? E torce ainda, tá? Eu sinto assim, pelo menos. Bom, então vamos ver o que são os grupos operativos de comportamento alimentar. Grupo operativo não é a mesma coisa que psicoterapia em grupo, tá? São trabalhos diferentes. Numa psicoterapia em grupo, geralmente existe uma flexibilidade maior, as coisas são mais abertas, a condução do trabalho é diferente, né? O tratamento se desenvolve a partir da relação que existe no próprio grupo. Grupo operativo não. Grupo operativo ele é muito objetivo, ou seja, a gente tem uma estrutura pré-definida, a gente tem objetivos a cumprir a cada encontro, né? Então, num grupo operativo, você vai ter uma temática específica para cada grupo, você vai dar conta, vai trabalhar com demandas específicas em cada grupo, ou seja, você vai ter um público-alvo específico para cada grupo, tá? E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso quando for exemplificando para vocês.
No grupo operativo, a gente também tem uma questão em relação ao número de encontros. A gente pode trabalhar com grupos abertos ou grupos fechados. O que é que vem a ser um grupo fechado? O grupo fechado, é quando você já tem um número pré-determinado de encontros para aquele grupo acontecer. Então, o grupo ele tem começo, meio e fim. E as pessoas, né, os participantes do grupo, não são pacientes, são participantes do grupo, vão começar o grupo com você e eles vão caminhar, vão passar todo esse processo de mudança de comportamento alimentar com você e vão encerrar todo mundo junto, tá? Então, é assim que funciona o grupo fechado. O grupo aberto, não. No grupo aberto, e existe uma grande diferença aqui também. No grupo fechado, você até pode fazer encontros interdependentes, ou seja, eu trabalho uma temática hoje e na semana que vem eu sigo trabalhando essa temática, aprofundando, explorando mais, etc., o que for necessário para aquele tema, tá? Quando eu estou trabalhando com um grupo aberto, o que é o grupo aberto? No grupo aberto, as pessoas podem entrar e sair a qualquer momento do grupo. Então, ele está acontecendo de maneira contínua. Então, sempre tem aquele grupo. Terminou o encontro 12, semana que vem começa o encontro um de novo. E assim vai indo, tá joia? Então, uma pessoa pode entrar no encontro 5, a outra pode ter entrado no encontro 11 e tudo bem. Porque os encontros, cada um dos encontros, eles têm começo, meio e fim, e eles são independentes. Porque aí sim a pessoa pode entrar e não sentir que ela está no prejuízo, porque ela não estava semana passada e agora está aprofundando num tema, né? Então é assim que funciona, dá para trabalhar com ele de maneira aberta, em que as pessoas entram e saem a qualquer momento, tá? Tali, quando que eu uso um grupo aberto, um grupo fechado? Aqui na maneira como eu trabalho, como eu ensino meus alunos, os grupos abertos, eles são ideais para quando você tem uma demanda muito grande de pessoas. Então, por exemplo, melhor exemplo que existe na vida para pensar no grupo aberto é quando você trabalha numa equipe bariátrica, na mesma clínica, né, ou faz parte de uma equipe que existe uma integração ali muito boa e que você vai montar grupos pré e pós-bariátrica e os grupos vão ser abertos. Por quê? Porque é muito difícil você pegar um grupo de pessoas que vão se submeter à cirurgia bariátrica e trabalhar com eles durante um mês, durante 2 meses, e daí outras pessoas ficam ali no prejuízo, né? Até dá para trabalhar de maneira fechada se você for começar um novo grupo a cada 2 semanas, por exemplo. Mas aí tem que ver o que que você tem de espaço na agenda, tá? Eu tenho uma aluna que já foi minha mentorada e tudo, que ela trabalha numa clínica em que eles estruturaram grupo pré, grupo pós, e tem grupos pré e pós acontecendo concomitantemente. Então, acho que ela tem 4 grupos rodando ao mesmo tempo, né? Então, é possível? É, mas é necessário daí uma estruturação muito maior. O mais fácil é você ter o grupo aberto, daí quando você está numa clínica de cirurgia bariátrica, e no pós é a mesma coisa. O grupo é aberto, a organização, que eu vou até falar daqui a pouco para vocês, é de 24 encontros. Então, de 6 meses de acompanhamento, em que as pessoas passaram pela bariátrica e elas vão poder entrar ali naquele grupo, tá? Um grupo operativo, da maneira como eu ensino, baseado na terapia cognitivo-comportamental e no Mindful Eating, vocês viram que o Mindful Eating, então, ele é um dos braços da, da TCC. A gente tem diversas abordagens, diversas terapias, né, modelos de tratamento baseados no Mindfulness, e o Mindful Eating é um deles. Então, é tudo estruturado, tudo organizadinho, tem um passo a passo para ser seguido. Aqui em grupos é a mesma coisa. Então, a gente tem um passo a passo do que vai acontecer em cada encontro. Quanto tempo de encontro? Geralmente, 1h15, mais ou menos, 1h30. Quando a gente está trabalhando presencialmente, a gente faz ele um pouquinho mais longo, porque as pessoas têm o tempo de sentar, se acomodar, cumprimentar e tal, então acaba perdendo um pouquinho mais de tempo. E no online a gente pode reduzir ali uns 15 minutinhos bem tranquilo, tá? Mas qual é essa sequência que a gente precisa passar? Então, dá um tempinho ali de boas-vindas, conversar com as pessoas, ter aquela conversa ali para quebrar o gelo daquele momento e tal, né? 5 minutinhos.
Nós vamos daí trabalhar em seguida uma revisão da tarefa de casa da semana anterior. Então, como a base é o Mindful Eating, TCC, a gente sempre passa tarefas de casa para que a pessoa possa treinar a mudança de comportamento alimentar, né? Senão, como é que ela vai mudar de comportamento alimentar? A gente não vai fazer uma reprogramação mental a cada encontro e que a pessoa virou a chavinha, né? Não existe isso. Então, a gente discute a tarefa de casa anterior, o que que deu certo, no que as pessoas tiveram dificuldades, né? Para que a gente possa dar esse suporte, esse apoio para as pessoas, tá? Em seguida, a gente vai discutir o tema do dia, ou a gente vai fazer uma psicoeducação sobre. Então, como ontem vocês viram, os três tipos de fome. Então, hoje a gente vai discutir o que são os três tipos básicos de fome, e a gente vai ver como você vai diferenciá-los. E aí a gente pode fazer um exercício, né, de identificação da fome fisiológica, faz uma meditação da fome fisiológica para entender como que é essa fome fisiológica, o que que eu observo no meu corpo, etc. Então, tem muitos exercícios que a gente pode fazer, como a gente conversou ontem na aula de Mindful Eating, tem 14 exercícios, meditações que a gente pode utilizar e tudo, né? E esses exercícios também são outros exercícios de TCC. A gente usa balança decisória, por exemplo, curtograma, faz a roda da vida, né? Então, tem diversos recursos que a gente pode utilizar aqui para poder cumprir com o objetivo do dia, né? Então, cada encontro também tem um objetivo específico para se atingir ao final do encontro. Então, nós fazemos toda essa explanação, essa psicoeducação, essa discussão do tema do dia, fazemos exercícios, ou então alguma meditação, algum exercício com comida, e aí finalizamos com a tarefa de casa para aquela semana, tá? Uma coisa importante, quando você está trabalhando com grupo, você tem a possibilidade de dar suporte a esse grupo através de um grupo de WhatsApp. Então, ter um grupo de discussão no WhatsApp, eu gosto muito disso, porque aí a gente dá essa assistência ao longo da semana, se as pessoas têm dificuldade, a gente usa para motivar e etc, né? Então, isso é muito bom, muito positivo, porque aí se a pessoa tem que levar alguma comida específica para o próximo encontro, você lembra lá no grupo, né? Você mexe com as pessoas. Por exemplo, uma atividade que eu costumo fazer na maior parte dos grupos no primeiro encontro é passar para casa uma tarefa de usar a mão não dominante, ou seja, se eu sou canhota, eu vou usar para a maior parte das atividades a mão direita e vice-versa, tá? Então, eu vou escovar os dentes, escovo os dentes com a mão direita. Troca os talheres de mão e tal. Por quê? Para a gente trabalhar com os participantes do grupo o mindfulness, o estar conectado com aqui e agora. E aí, quando a gente trabalha essa atividade, a gente sai do piloto automático, né? Qual que é a nossa intenção com o Mindful Eating? Que a pessoa esteja plenamente atenta à experiência do comer. Como é que eu vou trabalhar isso com ela se no dia a dia ela faz um monte de coisa no piloto automático? É muito mais difícil. E aí, quando eu trabalho uma atividade simples, assim, mais lúdica e tal, a gente torna as pessoas mais abertas às outras atividades. A gente vai mexer com as pessoas. Gente, e aí, me contem como é que tá indo, né? Já fizeram alguma besteira em usar a mão não dominante? Eu fui escovar os dentes, dei com a escova de dente no meu nariz, né? Então dá pra gente pegar e tornar a coisa muito mais divertida para que a gente vá entrosando o grupo e para que a gente vá baixando as barreiras das pessoas, ok? Então, ter esse grupo de suporte no WhatsApp é fantástico. Funciona super bem. A gente pode ir dando orientações quando as pessoas têm dificuldade de praticar algum exercício e tal. Você vai ali modulando e mediando as dificuldades das pessoas, assim como pode ir trazendo as vitórias também. Gente, e aí? O que que vocês descobriram hoje usando a mão não dominante? Qual foi o aprendizado do dia? Quem aqui conseguiu perceber que não teve fome específica? Como foi? Quem conseguiu engolir a comida quando ela estava pastosa? Que estratégia você utilizou? Então a gente vai suscitando também essa ajuda mútua, tá ok? O grupo, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que eu ensino para os meus alunos, pode ser aplicado tanto online quanto presencial. E essa é uma grande dúvida que a maioria das pessoas tem. Tá, eu posso trabalhar essa metodologia no online também ou é só no presencial?
tudo que está aqui, vocês trabalham tanto em um quanto em outro, tá? São poucas as adaptações que a gente precisa fazer, é muito mais uma questão daí de se adaptar à organização. Então, se vai trabalhar com comida, com água, né? A gente tem o exercício de saciedade que é com água. A gente precisa informar as pessoas que tem que trazer uva passa, que tem que trazer meio litro de água, né? Para que as pessoas estejam preparadas para aquele encontro, tá? E um outro ponto que gera muita polêmica, que gera muita curiosidade é quantas pessoas eu posso colocar no grupo? Quantas pessoas eu devo ter no grupo? Vamos falar primeiro em linhas gerais, o ideal. Não estou falando do seu primeiro grupo, tá? Em linhas gerais, o que que é legal? A gente tem que entender o quê? Como é o funcionamento das pessoas num grupo? Existe diferença de funcionamento das pessoas quando elas estão presencialmente e quando elas estão online. E a diferença dos participantes do grupo é a mesma diferença que vocês podem observar em vocês quando vocês estão num curso presencial ou online. No presencial, as pessoas são mais participativas, são mais falantes, elas acabam fazendo mais amizade e tudo. Então, você precisa de mais tempo, como a gente falou ali, uns 15 minutinhos a mais. E já que existe mais burburinho, a gente pode colocar menos pessoas no grupo, tá? Quando é online, as pessoas elas não estão ali uma do lado da outra para fofocar, para conversar, para tirar uma dúvida, para contar alguma coisa, alguma experiência, né? Então, as pessoas elas acabam sendo menos participativas, ok? Como elas são menos participativas, a gente consegue colocar mais pessoas num grupo online do que no presencial. No presencial, existe um outro detalhe fundamental também que a gente tem que ter muita atenção, que é o espaço físico e o mobiliário. Quando você está num grupo presencial, se você vai trabalhar com pessoas com obesidade, num período pré-bariátrica, ou então pessoas que tiveram recidiva de peso, esse ambiente físico, ele deve comportar as pessoas, então as pessoas devem circular com tranquilidade, sem esbarrar umas nas outras, sem ter que passar de ladinho, sabe? Ai, dá licença, ai, puxa a cadeira aí para eu poder passar. Não, isso é constrangedor, né? Isso é estigmatizante. Não dá para ter a porta estreita de 60 centímetros, não dá para ter um banheiro apertado. Você tem que ter espaço para as pessoas poderem caminhar e circular com tranquilidade, com segurança, sem se sentirem desconfortáveis e mal com o seu próprio corpo, tá? As cadeiras, elas têm que suportar uma pessoa que tem obesidade, ok? Então, esse detalhe é muito importante. Então, isso também pode limitar o número de participantes no grupo. Agora, veja, você não vai começar do ideal. Todo mundo começa da onde? Do começo. O começo é seu grupo número um, o primeiro, né? Então, veja, para o seu primeiro grupo, não fique na pira de que eu tenho que ter 10 pessoas no grupo. Não. Você precisa de um grupo. Uma única pessoa é um grupo? Não, uma única pessoa é uma unidade. Você vai fazer um trabalho um a um, como uma psicoterapia individual, um programa individual de comportamento alimentar. Se você tem duas pessoas, a gente está falando uma dupla, né? Se você tem três pessoas, é um trio. Mas já dá para trabalhar e fazer algumas coisas ali? Dá. Então, vamos pensar que o mínimo seriam três pessoas, tá? Para ter uma interação, né? Para as coisas fluírem bem. Eu gosto de pensar em no mínimo quatro pessoas. Joia? E aí, então, quando você está num grupo presencial, pensando no ideal, tá? Um ideal para que você tenha um faturamento legal também, tudo, 8 a 12 pessoas, ok? 8 a 12, pensando num. Desculpa. Deixa eu reformular. Oito pessoas no mínimo aí para um grupo presencial e dependendo da temática, dependendo do seu espaço físico, que isso é a coisa mais importante, é a preocupação número um, 15 pessoas, para que vocês possam ter bastante interação, para que as pessoas possam participar e que você não sinta que, meu Deus, estou numa sala de aula, tá? Quando a gente está trabalhando num grupo online, você pode colocar mais pessoas. Então, pense aí num mínimo
de umas 8 pessoas, mais ou menos, e esse número pode escalar muito mais. Você pode ter 20, 25 pessoas no grupo tranquilamente, né? Eu tenho uma aluna que ela começou, deve fazer um mês, acho que já faz um mês e meio no máximo, que ela começou um grupo de pacientes pós-bari, que são do SUS, a maioria do SUS, então a maioria baixa renda, e ela conseguiu colocar na turma 35 participantes. 35 pessoas que toparam trabalhar em grupo. Ela já tinha trabalhado com grupos? Não, nunca, né? Mas ela seguiu à risca a metodologia que a gente ensina, tá? E com um valor ok, bom, né? Estamos falando de pessoas de baixa renda, então com um valor de R$ 997, R$ 1.000 para um acompanhamento de 6 meses, 25 encontros. Ai, muitos de vocês podem pensar, né? Quando eu for falar, vou até antecipar isso. Tem grupo que a gente trabalha durante 6 meses. E aí pode pensar, puxa, mas as pessoas aderem, né? Então, poxa, a gente está falando de um grupo longo de 6 meses, com o pessoal que é de baixa renda, e geralmente baixa renda também é baixa instrução. E as pessoas toparam, porque as pessoas entenderam como ela explicou que vai funcionar, entenderam os benefícios de estar ali naquele grupo, tá? Então não se permitam serem dominados pelo medo. O que precisa é realmente começar, né? Ela conseguiu começar o primeiro grupo com tudo isso. Mas se você for começar o teu primeiro grupo com 4 pessoas, tá maravilhoso, tá lindo, tá? Então tomem cuidado com essas exigências e a gente vai falar um pouco a respeito dessas exigências que acabam barrando aí o seu desenvolvimento. E aí, quais será que são as grandes vantagens que nós temos num grupo operativo? Talvez você esteja pensando, ah, Itália, mas o grupo operativo, então, como ele é estruturado, ele não vai lidar com as particularidades das pessoas, ele não vai ser tão personalizado. Não, não vai ser tão personalizado, porque algo tão personalizado se chama psicoterapia individual, né? Então, você vai trabalhar com demandas específicas e dentro de demandas específicas existe um perfil de funcionamento dessas pessoas. Existe um rol de dificuldades que elas têm. E aí você vai trabalhar com essas dificuldades em comum. Com idiosincrasias, com particularidades, você não vai trabalhar. Ah, e aí, o que que a gente faz com isso? Dependendo da gravidade, da necessidade da demanda, você encaminha para um tratamento individual. É isso que você faz, tá? E tá tudo bem. Para os participantes do grupo, quais são as grandes vantagens de estar num grupo? Ah, talvez você fique pensando, né? Puxa, mas será que o grupo funciona mesmo? Será que não é um tratamento muito impessoal e muito raso? Não é. Ele funciona e ele funciona muito bem, obrigado, e às vezes funciona inclusive melhor do que a psicoterapia individual. Por quê? Porque existem várias vantagens no grupo que a gente não consegue no tratamento individualizado, né? Então, que tipo de vantagens são essas? Existe uma empatia muito maior. A pessoa, ela vê no outro aquele mesmo sofrimento que ela tem e ela se sente menos sozinha. A maioria das pessoas pensa assim, pensa que aquilo só acontece com elas. E aí, quando vê que outra pessoa passa pelas exatas mesmas coisas, dá um conforto, tipo, ai, que bom, não sou só eu. E não é uma felicidade pela desgraça alheia, nossa, ainda bem que você também sofre com isso. Não, é uma coisa assim, nossa. Eu não sou louca, eu não tô fora do padrão. Poxa, não sou só eu que não consigo seguir a dieta à risca. Se eu também não consigo, pô, tem alguma coisa aí, né? Então, isso é muito importante. A pessoa ela começa a ser confrontada com mais empatia e com menos defesa. Esse confrontada aqui no sentido de a gente questionar, puxa, e aí, como é que você se sente com isso? Você pensou em alguma outra estratégia? Tentou alguma outra coisa ou essa foi a primeira possibilidade que passou pela sua cabeça? Né? Então é nesse sentido da gente confrontar, mas de trazer a pessoa para refletir sobre, tá? No grupo, a pessoa vai aprender a nomear o que ela sente, o que ela vive, ela vai compreendendo melhor, ela vai desenvolvendo mais autoconhecimento e às vezes de uma maneira mais acelerada e mais profunda do que na psicoterapia individual,
porque ela também vai se espelhar nos outros. Ela também vai aprender com a experiência das outras pessoas, né? E a pessoa, especialmente quando nós estamos falando em dificuldades alimentares, em obesidade, a pessoa ela começa a perceber que não é falta de força de vontade. A gente vai psicoeducando e ela vai vendo na outra pessoa que, cara, a pessoa tá falando que ela é preguiçosa, mas meu Deus, ela tá fazendo tudo, ela fez tudo naquela experiência. Ela estava fazendo dieta, ela estava fazendo uso de medicação e tudo, e não emagreceu. Então, não faltou vontade para a pessoa foi, inclusive, muito disciplinada. E aí, às vezes, a pessoa não consegue ver que ela acaba sendo mais rígida com ela mesma. Mas aí, quando a gente mostra que, poxa, se com outro funciona assim, também é disciplinado, tem força de vontade e tudo mais, e você? Tá? Então se torna muito mais palpável para a pessoa ela quebrar alguns estigmas que ela tem em relação a ela mesma. Porque é muito comum, sim, que exista um preconceito direcionado à própria pessoa, tá? E no grupo, as pessoas elas têm mais condições de construir um repertório comportamental, emocional e desenvolver, aprender estratégias de autorregulação muito boas. Porque as pessoas, elas não vão ficar quietinhas, né? Elas vão partilhar as suas vivências, elas vão partilhar os seus ganhos. E a gente vai, as pessoas, os participantes vão aprendendo com os outros participantes e também vão ensinando aos outros participantes. Então, é uma via de mão dupla com todo mundo que tá ali, tá? É muito, muito rico. E para gente conduzir um grupo, eu sinceramente acho que é mais leve, inclusive, do que a psicoterapia individual. Porque na psicoterapia individual tem uma cobrança muito grande sobre o nosso desempenho, da gente fazer tudo direitinho, da gente fazer tudo perfeito, da gente. A gente é a única fonte de reforço daquela pessoa ali naquele momento. E no grupo não, vai ter ali muitas pessoas para serem esse reforço, esse espelho, essa inspiração para os participantes do grupo, tá? Inclusive, já deixa eu falar um outro negócio aqui que eu lembrei agora. Quando você trabalha com pacientes no um a um, e que você está trabalhando o comportamento alimentar, existe também a possibilidade desse paciente em específico participar do seu grupo, tá? Então não tem problema nenhum. A pessoa pode estar num tratamento individual com você e ainda assim participar do grupo para otimizar aquela aprendizagem, para otimizar aquele tratamento. Se vocês acharem por bem que vai ser produtivo a pessoa dar um tempo no tratamento individual e ficar só no grupo também é possível. Eu já tive as duas situações. Já tive diversos pacientes que participavam do meu grupo, que iam lá presencialmente ou então online, que eu já tive grupos online também. E a gente discutia depois na sessão, né, como que estava indo aquela tarefa de casa e tal, e seguia com a psicoterapia, normal, com foco no comportamento alimentar. E já tive pessoas que estavam num momento super legal, com tudo meio estabilizado na vida, mas que precisava trabalhar comportamento alimentar e que a gente decidiu que seria por bem, trabalhar no grupo e que foi super legal também. Quais são as vantagens do grupo operativo para o psicólogo, para vocês? Também existem diversos benefícios, né? Além de ter, acho que aqui é a base de tudo, né, gente? A base de tudo é aquela intenção, aquela resposta que a gente dá no primeiro dia de aula da faculdade. Por que que você entrou na faculdade de psicologia? Ah, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu adoro escutar as pessoas, porque eu sou conselheira da minha turma, né? Porque é isso, gente. A gente tem um interesse genuíno em ajudar. Então, uma grande vantagem que você tem em trabalhar com grupos é que você vai ter uma baita de uma satisfação em poder ajudar mais pessoas sem gerar prejuízos a você e ao outro também, né? Porque afinal de contas, os atendimentos sociais, planos de saúde raramente te permitem viver da psicologia, né? Então, aqui a gente é um ganha-ganha, tanto para as pessoas que te procuram quanto para você. Para as pessoas que te procuram e não podem pagar pela psicoterapia individual, puxa, elas têm a oportunidade de serem atendidas por você, serem tratadas por você num outro modelo de serviço, num outro tipo de assistência, que é o trabalho com grupo, e que ela vai ter aquela necessidade tratada. Maravilha!
de uma maneira que cabe no bolso daquela pessoa. E você vai ter a possibilidade de reduzir os atendimentos sociais, de conseguir reduzir os atendimentos por plano de saúde, né? E aqui já quero falar algo muito importante para vocês em relação a planos de saúde. Eu sei que muitos que atendem planos de saúde, o plano de saúde se torna assim, aquela coisa do, eu vou atender plano de saúde para pegar a mão da coisa, para pegar a experiência, para eu ter um volume maior, para eu ter um fixo ali garantido. E quando você vai vendo, aquilo se torna um troço mega sabotador, porque estar atendendo por um valor muito baixo, às vezes te tira a energia, te tira o ânimo para você trabalhar com prospecção de pacientes e parceiros, e aí você não corre atrás de melhorar o teu faturamento porque você está esgotado. Porque às vezes você tem que atender 10, 15, 20 pessoas no mesmo dia, porque o atendimento é de meia hora, 40 minutos, e nesse tempo você tem que evoluir prontuário no sistema, você tem que dar oi, tchau para os pacientes, então fica uma sessão de terapia muito reduzida mesmo, né? Então, assim, existe essa satisfação, tanto em você poder ajudar aquelas pessoas que não podem pagar pelo teu trabalho individual, quanto você poder ganhar mais com o seu trabalho, né? A, o trabalho com grupos te permite também ter uma agenda com maior liberdade para a sua vida pessoal e ter a liberdade de fazer os horários conforme o que é melhor para você e para sua família. Então, não é a clínica em que você está atendendo que vai determinar qual o teu horário de trabalho. Não, você vai poder ver se você quer fazer um grupo à noite, se você vai fazer um grupo à tarde. Obviamente, né, gente? Porque tem a ver também com o perfil do público-alvo ali que você vai trabalhar, né? Claro. Então, por exemplo, um grupo para mulheres que são mães e que são donas de casa. Você vai poder tranquilamente fazer durante o dia. E que à noite vai ser horrível para elas, porque elas estão buscando criança na escola, passando no mercado, fazendo janta, colocando para dormir, fazendo tarefa de casa, e que é inviável para elas, tá? Então, trabalhar com grupos em que você vai colocar mais pessoas ali para trabalhar no mesmo horário, em que aumenta muito o seu faturamento por hora de trabalho, é uma baita de uma vantagem. E veja, você pode aumentar o teu ganho por hora de trabalho em 10 vezes ou mais. Se você está trabalhando com plano de saúde, por exemplo, que paga R$ 50 a hora, e você coloca 10 pessoas de plano de saúde ali, ao invés de ganhar R$ 50 por atendimento, por hora de trabalho, você vai ganhar R$ 500, né? Não é bom? É uma maravilha, tá? Além disso, é uma excelente forma de reduzir os atendimentos por plano de saúde sociais, que eu comentei isso já, né? E aí você segue ajudando, né? Quem precisa da sua ajuda e aumenta aí o seu faturamento e tudo, ok? Então, gente, plano de saúde é isso, trabalhar com grupos, atender as pessoas do plano no grupo é algo que facilita muito a vida. Inclusive, eu tenho vários alunos que montaram grupos e que o plano de saúde paga daí a participação no grupo como uma sessão de psicoterapia e não precisa fazer alteração nenhuma no serviço prestado, tá? Com autorização do plano mesmo. E aí, então, eu quero mostrar para vocês algo que é da minha prática, da minha vivência, que são 7 possibilidades de grupos de comportamento alimentar. Então, a gente vai ter ali grupos com perfis de pacientes, de participantes do grupo distintos, com objetivos específicos e estratégias bem definidas também, tá? Então, nós temos aqui essas 7 possibilidades, que inclusive são os protocolos que a gente ensina na formação em grupos de comportamento alimentar. A gente vai falar no final da aula a respeito dos grupos de comportamento alimentar, mas eu vou explicar aqui para vocês também como é que funciona. Eu desenvolvi eh, a priori, a nossa formação em grupos ela era só para pré e pós-bariátrica. Mas aí, como a gente tinha muitos alunos que faziam a formação pré e pós e a gente ensinava como adaptar para comportamento alimentar no geral, eu resolvi expandir e ampliar, né, a formação para grupos de comportamento alimentar no geral e a gente desenvolveu mais 5 protocolos específicos. Então, você pode trabalhar com um grupo que é muito básico, tá?
que é um grupo para comer emocional, comer transtornado e sobrepeso. Então, que tipo de participantes que a gente pode ter aqui? A gente pode ter pessoas, por exemplo, que têm o comer emocional. Você pode fazer um grupo específico só para mulheres. Você pode montar o grupo na academia de ginástica. Inclusive, isso é algo muito importante também da gente salientar. Os grupos de comportamento alimentar, eles não precisam acontecer com você, só você coordenando, mediando o grupo. Você pode ter ali outras pessoas, outros profissionais participando. Então, sempre o ideal é que tenha terapeuta e coterapeuta, então que estejam dois profissionais. Pode ser dois psicólogos, pode ser psicólogo e nutri, pode ser que você contrata um estagiário, não tem problema, tá? E você pode tanto fazer uma sociedade com parceiros, então, eu vou chamar uma nutri para trabalhar comigo e o grupo é nosso, metade dos encontros são meus, metade dela, e aí a gente organiza tudo isso. Ou você pode convidar as pessoas para participar em encontros específicos, que daí a pessoa vem para trazer, fazer a discussão daquele tema, trazer um exercício, etc. Você pode trazer diversos profissionais, gente, depende ali da demanda que você tem. Você pode trazer nutricionista, pode trazer o cirurgião bariátrico, o profissional da educação física, pode inclusive ampliar o grupo, né, gente? Aqui é um modelo que vocês estão tendo acesso, mas você pode montar o seu próprio grupo para trabalhar as demandas que você quiser. Então, por exemplo, ter um grupo em que vocês trabalham comportamento alimentar e junto tem exercícios físicos, super viável também, super legal de trabalhar. Inclusive, eu tenho duas alunas que de cabeça eu lembro, devo ter mais gente que faz isso, mas uma em específico que o marido é professor de educação física e aí eles têm um grupo juntos. Então trabalha comportamento alimentar e o grupo de exercícios, tá? Então é super viável. Então, no caso aqui desse grupo de comer emocional transtornado sobrepeso, você pode ofertar esse grupo numa academia de ginástica, numa clínica de estética, você pode fazer um grupo específico para mães, né, para mulheres, e aí trabalhar outras temáticas também que são pertinentes para aquele público. Então, dá para a gente pegar e personalizar muito bem, tá? A minha sugestão é de 12 encontros, porque em 12 encontros você tem condições de trabalhar conscientização, aumento da conscientização. Então, você ajuda a pessoa a caminhar no estágio de mudança de comportamento, né? É, de Clemente e do Prochaska. Então, entender qual é o estágio de mudança de comportamento que as pessoas estão é muito rico para você entender como deve ser a sua comunicação e tudo. E você ajuda a pessoa a sair do estágio, às vezes, de contemplação e vir para um estágio de preparação, sair da preparação e vir para ação. Em alguns comportamentos, inclusive, a pessoa já vai estar ao longo do grupo em manutenção, tá? Então, 12 semanas é um tempo legal de você conseguir acompanhar tudo isso, tá? E aí, qual é o nosso objetivo neste grupo? Construir autonomia e liberdade na relação com a comida, sem dieta, sem culpa, né? Então, a gente fazer as pazes, ajudar as pessoas a fazerem as pazes com a comida, a romper com mentalidade de dieta, então, isso é fundamental. Outro protocolo que a gente desenvolveu foi para grupos de obesidade. Então, grupos que vão acolher pessoas que sofrem com a obesidade. Tem muita coisa que é o que a gente vai trabalhar no grupo do comer emocional, mas algumas coisas são diferentes. Até porque no grupo de comer emocional, a gente pode ou não trabalhar com a prevenção da obesidade. Mas aqui no grupo de obesidade mesmo, a gente vai trabalhar para que essa obesidade não piore, tá? Então a gente vai trabalhar com a obesidade, o tratamento, né? A partir do ponto de vista da mudança de estilo de vida, mudança de comportamento alimentar, também em 12 encontros, com o objetivo de tratar a obesidade com consciência, com estratégias que são duráveis, que são sustentáveis a longo prazo. A gente já viu que a obesidade é uma doença, que ela é uma doença crônica, que ela é recidivante, que ela é multifatorial e que a gente vai tratar a obesidade para o resto da vida, tá? E a gente vai ter esse olhar aí que vai muito além do emagrecer, né? Então, todo o nosso trabalho é baseado o nosso foco não é perda de peso, o nosso foco é o tratamento
da doença é a gente entender essa obesidade em profundidade e ajudar a pessoa na mudança de comportamento alimentar e estilo de vida, na adesão aos demais tratamentos, tá? Nós temos o grupo Pré-Bariátrica Express, ele acontece em 4 encontros e ele tem por objetivo preparar os pacientes bariátricos para uma nova vida, para mudanças sustentáveis para o controle da obesidade. Então, antes da cirurgia bariátrica, a gente precisa entender o que que existe ali de disfuncional. E existem algumas coisas muito básicas para a gente trabalhar antes da cirurgia. Então, por exemplo, trazer uma consciência maior sobre alimentação, sobre a mastigação, treinar com as pessoas a ingesta dos líquidos, né, da sopinha e tal, depois da cirurgia é algo super importante. Então, ao invés da pessoa ir para a cirurgia e depois ficar morrendo de medo se ela vai conseguir se adequar ou não a dieta pós-operatória, a gente já vai antecipar isso e a gente vai trabalhar com a pessoa antes isso. A gente vai trabalhar, por exemplo, a melhora da rotina, né? Porque tem que haver espaço no seu dia a dia para cuidar da obesidade, para cuidar da alimentação. Então, quando vai ser esse momento? Quem é que vai cozinhar? Quando que vai fazer compras do mercado? Né? Então, tudo isso a gente trabalha nesse grupo pré-bari. E aí a gente tem também o grupo pós-bari imediato, ou seja, para aquelas pessoas que acabaram de se submeter à cirurgia bariátrica, também 12 encontros. A minha sugestão é que a gente trabalhe um grupo é, com um tempo menor, porque como as pessoas acabaram de passar por uma cirurgia e tal, né? Às vezes ainda estão mais debilitadas, estão com dor, às vezes não está com dor, mas está passando por um processo muito agressivo. Todo o corpo está trabalhando ali para se recuperar da cirurgia. A pessoa está tendo um aporte de energia, de nutrientes mais baixo. Então, ela pode se cansar muito mais rápido, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, a gente faz os encontros mais curtos e a gente tem por objetivo construir autonomia e liberdade na relação com a comida, apesar da obesidade e considerando as limitações que são decorrentes da própria cirurgia. Temos o grupo pós-bari com recidiva de peso, ou seja, aquelas pessoas que já passaram pela bariátrica e tiveram aí uma recidiva do peso, aumentaram o peso por qualquer motivo que seja. Nosso objetivo é lidar com essa recidiva do peso com consciência, autonomia, sem culpa e sem vitimização. Então, isso é muito importante, essa neutralidade, né? É entender o que que aconteceu, o que que saiu dos trilhos. Às vezes, alguma questão fisiológica, às vezes é retomar o padrão de comportamento alimentar antigo, que isso é o que mais acontece, porque não é que as pessoas não mudaram a cabeça, é que ninguém falou para elas como funciona o tratamento do comportamento alimentar, sabe? É muito estigmatizante essa coisa de, você fez uma cirurgia no estômago, mas você não fez cirurgia na cabeça, então você tem que cuidar para não engordar tudo de novo. Opa, peraí, que profissionais que sentaram com esse paciente explicaram tintim por tintim como que funciona essa mudança de estilo de vida depois. Porque só falar para a pessoa, você tem que seguir a dieta que a Nutri mandar e você tem que fazer musculação, não é suficiente para promover mudança de comportamento. Isso todo mundo sabe. Por que que as pessoas não conseguem aderir a isso? Porque mudar comportamento não é fácil. Quem são os profissionais responsáveis por mediar a mudança de comportamento? Nós, psicólogos, tá? E aí, então, eu deixei aqui em separado, por último, as possibilidades de grupo aberto. Então, na formação em grupos, a gente tem, né, a possibilidade ali de trabalhar com um grupo aberto, pré-bariátrica, em 8 encontros, e é daquela maneira como eu expliquei. Ah, são 8 encontros, pessoas entram a qualquer momento e saem, e aí, assim, a pessoa entrou na semana 5, né, e ela chegou na 8, pronto, acabou o grupo? Não! Ela vai vir na próxima semana para passar pela semana 1, semana 2, 3, 4, né? Até fechar o ciclo dela, tá? Nosso objetivo é o mesmo objetivo lá do grupo Pré-Bari Express, que é preparar a pessoa para as mudanças que são decorrentes da cirurgia bariátrica, que ela faça mudanças previamente. Então, quanto mais comportamento alimentar, quanto mais estilo de vida, rotina, a gente muda antes da cirurgia, mais fácil é o processo pós-operatório, mais fácil é para a pessoa
modificar tudo aquilo no pós-operatório, tá? E o grupo pós-bari aberto, então, de 24 encontros, 6 meses de acompanhamento, em que a gente tem por objetivo prover um tratamento sustentável para a obesidade, através de mudanças assistidas ao longo desse período e ao longo dos períodos mais críticos aí da cirurgia bariátrica, né? Então, a gente vai pegar pessoas que já estão ali numa dieta mais pastosa, para sólida, de preferência, para que a pessoa possa aderir aos exercícios, mas se não estiver em condições, não se sentir segura, a gente adapta tudo, né? E passando aí pelo período em que a pessoa vai se adaptar a uma dieta sólida, né? Em que ela vai poder voltar a comer diversos alimentos que ela não podia no pós-operatório imediato, tá? Então, ajudar a pessoa nessa adaptação, nessa adequação ao novo hábito alimentar, né? É realmente ajudar a pessoa a desenvolver esse novo hábito alimentar tão necessário. E aí, quais são os erros comuns que as pessoas acabam, os profissionais acabam cometendo quando pensam em montar um grupo? Fazer tudo no improviso. Ah, eu vou abrir um grupo e aí eu vou vendo quem topa, aí a gente vai conversando sobre alimentação, a gente vai fazendo um exercício ou outro e vai indo. A gente vai fazendo uma roda de conversa, gente. Não é roda de conversa, não é fazer a esmo, tem que ter estrutura. Se você faz sem objetivo, sem uma estrutura, sem estrutura macro, né, do grupo, dos 12 encontros, e micro de cada encontro, sem ter uma mediação, sem você saber como funciona esse processo de mediar a mudança de comportamento alimentar, quais são as chances disso dar certo? Pô, são minúsculas, né? E aí, às vezes, as pessoas erram nisso. Ah, começa a fazer de qualquer jeito. Aí vai dar merda mesmo. Não tem como dar certo. Às vezes, até se você já tiver experiência no comportamento alimentar, etc., até pelo feeling ali, você pode ir fazendo alguma coisa que vai dando meio certo, que as pessoas ficam até satisfeitas. Mas lá no fundo, você sabe que não tem estrutura, você sabe que fez nas coxas e tal, mesmo que aparentemente o resultado tenha sido positivo. Nossa, erro comum e da maioria das pessoas aqui, gente. Certeza que vocês passam por isso. Ah, eu quero começar perfeito. Ah, eu quero fazer tudo direitinho. Tem que ter tudo prontinho, tem que estar tudo nananã, né? E aí você pensa, ao invés de pensar em qual é o menor número de participantes viável para o meu grupo, no modelo que eu vou trabalhar. Ah, não, mas se a Thalita falou que tem que ter ali no mínimo 8, então eu vou colocar 8 pessoas. Só vou começar a hora que tiver 8 pessoas. Gente, se você se enrolar demais para começar um grupo, começou a divulgar. Ah, eu vou começar um grupo, mas eu não sei muito bem quando que eu vou começar. Eu vou esperar fechar a turma, né? Gente, quando é que isso vai começar? Pode fechar a turma hoje, pode fechar essa semana, pode fechar no final do ano. E aí as pessoas que começaram interessadas já perdem o interesse, né? Aí quando tiver gente suficiente eu abro. Não, gente, não é assim que funciona. E para isso que a gente tem que aprender a vender os nossos serviços. Então você tem que correr atrás de vender, de oferecer, de divulgar, de colocar mais parceiros para trabalhar com você, sabe? Então tem muita coisa que você pode fazer. E te digo mais, o primeiro grupo de comportamento alimentar de todos vocês que estão aqui já está na palma da sua mão, no seu celular. Porque a hora que você começa a contar para os seus conhecidos, para os seus familiares, o que que você está fazendo, como você quer fazer e tudo, você vai ter um monte de gente que vai levantar a mão e vai falar: Eu quero. Ah, eu gostaria. Me explica melhor como é que é? Quando é que começa? Tá joia? Para quem é mãe, grupo de mães, gente. Grupo de mães é assim, teu primeiro grupo, tá? Então não se acovardem, não sejam aconselhados pelo medo. Não se refugia no medo, porque o medo ele parece um ótimo conselheiro para que você fique ali no quentinho. Às vezes esse quentinho não é no conforto não, né? Às vezes esse quentinho é um quentinho meio fedorento, né? Então, esse medo, ele pode te privar de muitas coisas. E você pode pensar, ai, puxa vida, mas e se eu abrir e não tiver nenhum inscrito? Ou então, como muitas pessoas me falam, Thalia, eu não tenho medo de não ter nenhum inscrito, porque se ninguém se inscrever, beleza, eu só cancelo, não faço, não falo mais nada sobre e acabou. Mas e se eu tiver 2 pessoas inscritas? Aí o que que eu faço? Veja, você vai trabalhar com
a divulgação disso. Você vai trabalhar com como você oferece, como você explica para as pessoas no 1 a 1, como você vai trabalhar no Instagram, como, sabe? Então, é muito difícil que você fracasse dessa maneira. Eu nunca tive nenhum aluno que fracassou dessa maneira, não, tá? E mesmo sem ter explicado toda a parte de divulgação, de marketing e tudo, não acontece. Joia? Eu acho que o mínimo que eu já vi acontecer foi com 6. Eu acho que por aí. 6 pessoas, assim, porque a pessoa fez no rapidão. Ah, eu vou fazer um grupo. E aí foi lá e divulgou e não sei o quê, e começou 2 semanas depois e tinha 6 pessoas e foi ok, né? Então é muito raro disso acontecer. Se você quer começar perfeito, fica exigindo essa perfeição e fica no, ah, eu tenho que dominar todas as estratégias, a condução, todos os exercícios para daí poder começar. Gente, quando você se formou, quando você fez uma pós-graduação, você terminou uma excelente psicóloga? Quem termina assim? Não. Quando é que você se torna bom em alguma coisa? Quando você pratica aquilo. Senão, do contrário, você é estudante profissional, né? E eu sei que muitas pessoas têm medo disso. Quando eu fiz o meu mestrado na UFSC, eu fiquei perplexa de ver o número de pessoas que iam para o doutorado porque tinham medo do mercado de trabalho, porque tinham medo de encarar o paciente no 1 a 1. Sabe? É bizarro, eu nunca tinha pensado nisso. Aí, quando eu tava no mestrado, cara, não é possível. E a pessoa é tão boa, ela fez a sua pesquisa, fez um programa, foi excelente, todo mundo gostou e tá com medo daí de trabalhar. Medo de trabalhar, gente, bem-vindo à vida adulta, tá? E aí, nesse sentido. Eu tenho um mentor que ele fala muito sobre buscar o bolo queimado. O que que ele fala sobre? Eu gosto de usar uma metáfora falando de atletas de alto rendimento. Quando você exige perfeição, você quer estudar, quer montar o seu grupinho e você quer fazer o seu primeiro grupo, você sendo Ayrton Senna da Silva, sendo Daniele Hipólito, Daiane dos Santos. É isso que você quer. Você quer ser uau, né? Só que, como é que todos os atletas que são atletas de alto rendimento começam? Começam lá do zero, começam na escolinha, começam não sendo tão bons. Pode ser uma grande promessa, que nem o Senna, sempre foi uma grande promessa, sempre foi fora da curva, beleza. Mas ele não era o Senna, ele não era o melhor quando ele começou. Ele fazia um monte de besteira. Por quê? Porque ele precisava de aprendizagem. E como é que ele aprendeu? Como é que ele ficou bom? Treinando, né? A Hortência, para quem a maioria de vocês são pessoas mais velhas, a Hortência, poxa, ela já foi durante muitos anos a melhor jogadora de basquete do mundo, né? Todo mundo conhece na época quando ela jogava, todo mundo conhecia a Hortência. Como que ela ficou boa? Sabe o que que eu vi ela dando uma entrevista uma vez, ela falando, sabe o quê? Que ela só saía da quadra depois do treino quando ela tivesse feito. Agora eu não lembro, gente, eu sou péssima com números, tá? Mas tinha uma meta. Ou era 500 cestas ou era 1.000 cestas, eu não lembro mais, tá? Mas é para você pegar a essência da coisa. E não era 500 arremessos, era 500 cestas, passar a bola pela cesta. Ou seja, vai para o campo de batalha, vai fazer o teu grupo. Vai ser maravilhoso o teu primeiro grupo? Não! Vai ser como um bolo queimado, ou seja, persiga teu bolo queimado. Sabe aquela coisa de você seguir a receita à risca e aí você não sabe onde que você errou, mas deu, nossa, alguma coisa aconteceu, você queimou o bolo, sabe? As primeiras vezes que você for fazer, não vai sair o melhor bolo do mundo. Você vai ter que praticar, né? Atletas de alto rendimento se tornam atletas de alto rendimento porque praticam, tá? Então é assim que funciona. Com você não é diferente. Você é um alecrim dourado, abençoada por Deus, que nasceu perfeita com esse dom, né? E cura as pessoas. Não, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é a gente entender que tem que começar. Joia?
Cobrar pouco, meu Deus, ai, meu Deus, é uma cagada que a gente adora fazer. Por quê, meu Deus? Por quê? Eu não tenho experiência, é meu primeiro grupo. Ah, então eu vou cobrar baratinho. Ah, eu não vou cobrar, vou fazer de graça. Meu Deus, pode ser a sua primeira experiência com um grupo, mas criatura divina. Você pagou 5 anos de faculdade, você estudou. Se você não comprou o diploma, minimamente, mesmo que tenha sido nas coxas, você estudou, você aprendeu muita coisa, você fez pós-graduação. Então, assim, você não está começando do zero, do nada, a partir do nada. Então, você tem experiência, você tem conhecimento e você deve ser remunerada por isso. Ai, Thali, mas então eu vou começar cobrando o meu grupo o valor ideal? Não, você pode começar cobrando menos, mas não muito menos. Ah, vou cobrar vintão, vou cobrar cinquentão, vou fazer o grupo inteiro por R$ 200. Não, gente, meu Deus! Aí como é que você quer ter moral para criticar as pessoas que não valorizam se você é a primeira pessoa a desvalorizar o teu trabalho? Você não vai estudar para fazer essa jossa? Vai! Então não desvaloriza, tá? Desculpem, gente, às vezes eu fico meio revoltada. E aí, então, como é que funciona a nossa formação em grupos de comportamento alimentar? Nós temos por objetivo ensinar, fazer você aprender a como criar, conduzir e vender os seus grupos de comportamento alimentar de uma maneira segura e rentável, mesmo que você não tenha experiência. E por isso que você recebe todos os protocolos e você tem treinamento nos protocolos. Os treinamentos são intensos. Você vai ter o quê? Aula sobre cada um dos grupos específicos, como que você monta aquele grupo, quais são os objetivos daquele grupo, qual é a trilha, esqueci, poderia ter colocado aqui a trilha. Qual é a trilha de cada um daqueles grupos? Quais são os marcos que aqueles participantes do grupo vão atingir? O que que eles vão conquistar? O que que eles vão ter de vitórias, né? Você vai ter todo o cronograma de cada encontro. Ah, então esse é o objetivo do encontro um, esse é o objetivo do encontro 8. Tá aqui os exercícios, tá aqui a psicoeducação, tá aqui a tarefa de casa. Você tem estrutura, né? Então tem as aulas gravadas, tem os protocolos prontos. Se você se sente insegura, pode reproduzir exatamente como tá ali, tá prontinho para você só aplicar. Você tem outras ideias, quer trazer outros profissionais, quer juntar, etc. Usa aquilo ali de base, cria seu próprio protocolo, tá tudo certo. Você tem manual do psicólogo com todos os protocolos e tal, né? A gente, inclusive, vai ter mais treinamento, porque a gente não finalizou, né? A gente estava fazendo um treinamento e as alunas optaram por a gente fazer algo mais profundo, explicando mais e tudo, porque elas se sentiam inseguras em relação à psicoeducação. Então, ao invés de eu só explicar o que que elas deveriam fazer, explicando realmente mais detalhadamente para dar todo esse suporte para os alunos mesmo. Manual do psicólogo tem todos os protocolos com cada um dos encontros, com toda a descrição do encontro. Tem, gente, tem tudo. Tem o contrato, tem como você se apresenta no primeiro encontro, tem realmente tudo completinho ali para vocês. E tem também caderno de atividades dos participantes, ou seja, você vai dar tarefa de casa. Você não precisa criar nada da tarefa de casa, porque eu já preparei para vocês só darem para os seus participantes do grupo, tá? Para quem que é a formação em grupos? Para o profissional que quer atuar com pacientes, com pessoas com questões alimentares e ter um portfólio profissional diversificado. Se você vê que, puxa, eu posso ajudar mais pessoas do que eu ajudo, eu quero ajudar mais, eu quero prover um trabalho que cabe no bolso das pessoas e eu quero diversificar o meu portfólio profissional, ter uma escada de serviços legal, esse curso é para você. É para quem atende plano de saúde e quer uma alternativa mais rentável, que é sair do 1 a 1 do plano de saúde e colocar essas pessoas num grupo, tá? Para quem está começando na clínica e quer oferecer algo além da psicoterapia individual, para quem quer construir uma agenda que é mais leve, para construir uma previsibilidade financeira, joia? Então, é para esse perfil de alunos que a gente tem a formação em grupos. E não só para isso, tá? Existe uma outra possibilidade muito fantástica que é você utilizar os exercícios do grupo no individual, né? Então você pode trazer todos esses exercícios para trabalhar individualmente também. Joia?